Fala pessoal do Flash Score, a gente está chegando para falar do derby, porque tem encontro de Palmeiras com Corinthians no futebol feminino. E pela primeira vez tem um encontro também de mulheres na área técnica. Estou aqui com a Fran Alberto, para falar um pouquinho. Que encontro, hein, Fran? De um lado a Rosana e do outro lado a Emily. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Satisfação estar aqui falando com vocês, Elane também, principalmente para falar de um jogo tão importante e não só o jogo, mas sim também dessas duas mulheres que está no comando aí pela primeira vez, né? Vão se enfrentar num derby do futebol feminino. A Rosana já chegou no ano passado na equipe do Palmeiras, já está acumulando títulos, já foi campeã da Copa do Brasil, já foi campeã paulista e também nesse ano venceu a Supercopa em cima do Corinthians, mas aí o técnico era outro, agora a Emily assumiu o Corinthians e já no seu primeiro desafio já vai enfrentar a equipe do Palmeiras, que é uma das equipes a ser batidas também nessa temporada, montou um plantel aí enorme e não só isso, com muita qualidade, não só com as atletas dentro de campo, mas também com a Rosana no comando. É isso, eu acho que eu e a Fran, a gente estava conversando aqui, relembrar um pouquinho, porque apesar de agora elas vão se encontrar em times diferentes, elas têm uma história e uma história juntas, inclusive de conquista de títulos, com a Emily já na experiência aí de técnica, mas a Rosana, a gente sabe que tem a gente pode falar assim, uma aposentadoria dos gramados recente, né? Era atleta da Emily, conquistaram o título, inclusive, para cima do Corinthians, né? Rosana no gramado e a Emily de técnica. Isso faz pouquíssimo tempo, né, Fran? Se a gente for pensar na história recente aí do futebol. Elas trabalharam juntas em 2018 no Santos, mas é importante, né, Elaine, as pessoas também saberem que a Emily foi a primeira mulher a comandar a seleção brasileira ali no período de 16, 17. Ela ficou um pouco mais de 10 meses à frente da seleção, e a Rosana também foi uma das convocadas, inclusive eu também estava em uma das convocações com a Emily, trabalhei com ela, sei da qualidade, e a Rosana, eu, Andréa Rosa, Maurine, fomos uma das jogadoras ali que se manifestou, né, em apoio a Emily, Rebeldes. em apoio a Emily, inclusive eu coloquei ali a minha aposentadoria, né? Foi quando eu me aposentei da seleção, logo quando a Emily saiu. E depois disso, a Emily assumiu a equipe do Santos também. E aí a Rosana foi atleta da Emily em 2018 e elas foram campeãs juntas, né? Foi uma das fases mais artilheiras ali da Rosana também, a Rosana que a vida toda jogou como uma lateral esquerda, uma ala esquerda, mas já no finalzinho da sua carreira, ela também jogou como atacante, fazendo muitos gols. É isso, só para a gente explicar a situação rapidinho aqui, né, da rebeldia, mas foi aquela rebeldia que foi precisa, fez barulho, teve uma carta assinada aí por várias jogadoras da seleção, a Fran é uma delas, ela falou alguns nomes, foi num período que a Emily ficou muito curto, sem competições oficiais, então, quando veio a demissão da Emily, realmente foi um susto ali, porque não tinha resultados, se a gente pegasse, olha, você perdeu tantos jogos, perdeu essa competição, não está rendendo, para que se justificasse a demissão da Emily, né? Talvez eu acho que as cobranças que ela fazia ia em prol do futebol feminino, um outro jeito ali de lidar e de fato querer desenvolver a modalidade incomodou um pouco a CBF naquela época e a gente teve uma manifestação muito legal. Eu acho que a gente começou a caminhar diferente. Pouco tempo depois, a Aline Pellegrino também faz essa transição. Eu acho que começa muito desse movimento. Um outro dia a gente vai gravar um vídeo só para falar dessa rebeldia necessária de Fran e de todo mundo. Mas ainda falando da Emily, da Rosana, Fran, para a gente fechar, eu tenho uma pergunta para você e já vou deixar minha opinião para ver se você concorda também. A Rosana vem de um trabalho, como você já listou aí, só esse ano já tem 2 títulos, já tem o comando da equipe, já tem a identidade dela, fez as suas contratações, reforçou o time, e a Emily vem de encarar um Corinthians que acabou perdendo já títulos esse ano, não só para o Palmeiras, mas também acabou fazendo a final do que a gente chama de Mundial contra o Arsenal.
e é um desafio muito novo e já começa com baque, né? Já começa, ó, tô aqui um derby de presente. Então, eu acho que a Rosana entra com certo favoritismo para essa partida. O que que você acha? Ah, até pelo momento da equipe do Palmeiras, né? É líder do Brasileirão Feminino. É claro que só tem 2 rodadas, né? Nós vamos iniciar a terceira rodada, mas o Palmeiras está com 100% de aproveitamento, diferente do Corinthians, que tem uma vitória e um empate, e pegou muita gente surpresa, inclusive esse empate na última rodada da equipe do Fluminense, depois de estar vencendo por 2-0. Sem dúvida nenhuma, a responsabilidade nesse momento talvez esteja na equipe do Palmeiras, mas o Corinthians sempre é favorito, entre aspas, né? A equipe a ser batida ainda aqui na América do Sul, só que vive esse momento de transição, principalmente na área técnica. A Emily assumiu a equipe tem praticamente 2 semanas, e é importante dizer que ela teve uma semana com o grupo todo, e essa semana com as meninas que vieram da seleção, então estão agregando ali o trabalho, e é pouco tempo para você já ver a identidade da Emily, mas os treinos, né, o dia a dia ali estão sendo muito positivos, e eu tenho certeza que vai ser um duelo muito interessante para poder acompanhar. E derby clássico tem toda essa história, muita rivalidade. O Corinthians está engasgado com o Palmeiras nos últimos anos, já perdeu 2 títulos paulistas consecutivos, perdeu a Supercopa, e a Emily quer chegar, mostrar já para que veio, né? Então, se ela consegue uma vitória na casa do Palmeiras, já chega com a moral lá em cima. Mas também, se perder, não significa que está errado, né? Porque tem pouco tempo de trabalho, e a Rosana não tem essa pressão em cima dela, porque está vivendo um momento melhor à frente das palestrinas. É isso, gente. Então, agora é só a gente entender ali, ficar de olho, né, para acompanhar. Você vai ter atualização em tempo real dos números desses jogos, minuto a minuto, para acompanhar também Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. É terceira rodada, mas é derby, a Fran falou, né? Derby é aquilo, aquela frase clássica: derby clássico não se joga, se vence. E as duas equipes muito provavelmente vão entrar em busca dessa vitória, tanto Rosana quanto Emily. Fran, a gente vai ficando por aqui, mas você ainda me deve, então, essa conversa dessa seleção aí, todo o movimento de futebol feminino, viu? Ah, sem dúvida nenhuma, espero que vocês tenham gostado. Também deixe o palpite de vocês aí, quem que é favorito, para quem vocês estão torcendo, e a gente marca esse encontro numa próxima vez. Valeu!